nós, eu e a professora Cátia, preparamos um material para você, estudante, acadêmico, comprometido com a sua formação. Então, duas professoras estudiosas de currículo, com muitos anos de caminhada, prepararam um material para que você converse, para que você pesquise, para que você dê continuidade aos seus estudos, mas agora sim, falando de currículo. Então, esse nós sou eu, a professora Kátia, e você, os estudiosos daqui para frente de currículo. Então, é bem importante que você perceba que nós vamos falar de currículo e sociedade. Mas qual currículo? Essa deve ser a sua pergunta. Aquele currículo que eu levo lá quando eu procuro um emprego? Não é desse currículo que nós estamos falando. Esse currículo é o currículo vitae ou o currículo Lattes que nós professores preenchemos lá na plataforma Lattes. Estamos falando do currículo e da teoria do currículo. E por que falar de sociedade? Porque o currículo não é dissociado da sociedade. A pesquisa, a teoria do currículo está associado à sociedade, ao seu tempo histórico. Então, você, acadêmico, a professora Kátia e a professora Dinamara vão discutir aí durante essas 6 aulas a respeito de currículo e sociedade. Combinado, então? Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. Vamos lá? Leia comigo na tela. Esta aula terá como objetivos conhecer o conceito de currículo. Então, esta aula de hoje, quais são os objetivos desta aula de hoje? Primeiro, nós vamos trazer para você o material que nós preparamos, o conceito de currículo e o que é importante você saber, já nesse momento da sua formação. Quando estamos na academia, não existe mais uma verdade absoluta. Então, nós vamos mostrar alguns conceitos de currículo e você, ao término da disciplina, vai conseguir construir o seu conceito de currículo a partir do aporte teórico que você vai receber. Existe um conceito correto, um conceito verdadeiro? Não. O conceito é um conceito construído historicamente, até porque sabemos que as verdades são transitórias. Qual o outro objetivo? Acompanha comigo. Compreender aspectos importantes relacionados com o currículo escolar. Mas o que tem a ver a grande discussão curricular com o currículo da minha escola? Sim, o currículo da sua escola, o currículo que você está estudando, não é um elemento neutro e isolado. Ele faz parte de um contexto estabelecido democraticamente, e nós vamos pegando elementos para serem trabalhados com esse ser social em formação. Olha comigo de novo no slide para ver qual o outro objetivo. Relacionar proposta pedagógica e currículo e, por último, destacar especificidades do currículo em cada nível de ensino. Vamos lá, vejam que importância. Destacar a importância do currículo nos diferentes níveis de ensino. Mas por que isso? Cada nível de ensino merece ser tratado de uma forma. Merece, então, que a gente relacione a proposta pedagógica da escola com o nível de ensino. E quando falamos de currículo, falamos da completude, de forma sistêmica, como compreendemos a escola, como compreendemos o processo de ensino. Então, na disciplina Currículo e Sociedade, preparada por duas professoras, você que é nosso aluno, você que é participante do seu processo de aprendizagem, vai discutir o currículo, a construção curricular e esta sociedade. Por consequência, que seres sociais atuantes nós queremos formar. Então, até breve! Vamos lá. Mas e aí, professora? Quando que começa essa questão de discussão sobre o currículo? Afinal de contas, currículo a gente faz aí, escolhe lá quais os conteúdos que os alunos devem ter, né? Isso já tem há muito tempo, é isso que você deve pensar, né? Mas não, existe um momento, tá? Em que a gente para pensar na história da educação, que currículo nós temos, quais são os impactos que nós
temos ao escolher determinado conteúdo, ao escolher determinada metodologia, ao escolher determinado tipo de avaliação. Então, tudo isso tem um marco histórico. É óbvio que esse marco histórico não é assim, de hoje em diante, mas vários educadores já vinham há algum tempo discutindo e naquele momento, né, colocado como um marco histórico, as discussões se aprofundam, as discussões ganham a vez na história, mas sim, elas já vinham acontecendo há muito tempo. Então, desde o processo formal da escola que nós temos no Ocidente, nós tínhamos discussões curriculares, mas sim, tem uma pedra angular. Vamos ver quando que é essa pedra angular e quando que começa tudo para nós nas discussões curriculares? Bom, tem ali na tela assim, luta de titãs. Olha para mim, na tela, luta de titãs. Por que luta de titãs, professora? Se tem essa pedra angular, se tem esse momento, quando tudo começa, por que você vem falar de luta de titãs? Lembra, titãs, os deuses, né, os proto-deuses, lutando no Olimpo? Ou se não, se você é mais jovem aí, a gente vai pensar de uma banda brasileira, que são os Titãs, né, que aí referenciada também, ou seja, importantes, né, duas áreas importantes, que tem algumas metáforas, e eu estou usando dessa metáfora para dizer assim, nós temos de um lado a didática, e de um outro lado o currículo. Mas por que lados opostos? Por quê? Antes, o currículo fazia parte da didática, certo? É muito importante vocês pensarem nisso. E tudo era estudado, era teorizado dentro da didática. A didática dentro da grande área, a pedagogia, e não estou falando do curso de pedagogia, mas da pedagogia da ciência da educação. Então, tudo estava ali em didática. Na didática, nós estudávamos o currículo, os objetivos, as metodologias, a avaliação. Mas aí então, essa luta grande de teóricos, né? Um teórico falando uma coisa, outro teórico falando outra coisa, outro teórico falando outra coisa, que deu esse grande embate e dissociou. É claro que os estudos curriculares ainda não têm tanto peso como a didática tem. E olha que eu sou doutora em currículo, mas nós temos que admitir, a didática tem uma tradição de pesquisa. A didática tem aí muitos e muitos anos de estudo, né? Vários e vários congressos acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro tratando a didática. E o currículo, as teorias de currículo são mais recentes. Nós trabalhamos com as teorias de currículo de forma mais recente. Então, é por isso que é uma luta de titãs. Porque, então, um objeto que era da didática saiu da didática, tornou uma teoria própria, né? Se compôs com uma teoria própria e vem ao longo dos anos, ficando cada vez mais forte. Então, saiu da didática e hoje nós temos aqui também se fortalecendo aí há quase 150 anos as grandes teorias do currículo se estabelecendo. Então, não são estudos recentes também, mas temos que admitir e dar o braço a torcer que a didática é mais antiga em termos de teoria e de busca curricular do que os estudos de currículo. Até aí tranquilo, né? Agora vamos ver o próximo slide. O que diz ali? Dois grandes pesquisadores. E é importante guardar esses dois grandes pesquisadores. Nós temos ali um pesquisador que é puramente da didática, que é João Amós Comênios. Mas quem é João Amós Comênios? Didática. Quando você fala de João Amós Comênios, você está falando do grande pai da didática recente. Por quê? Ele escreveu um livro que todo professor deve ter aí na cabeceira da sua cama, chamada A Didática Magna. Em A Didática Magna, João Amós Comênios diz que nós devemos ensinar tudo a todos. E João Amós Comênios mostra como ensinar para os menores, para os maiores. Também mostra como devem ser as metodologias, quais os conteúdos que devem ser trabalhados, como também deve ser o sistema de avaliação. Então, João Amós Comênios é considerado o pai da didática por conta da sua obra. Mas volta comigo na tela e vê que tem outro nome. Bobit, é isso mesmo,
é um americano. Aí o que nós temos? Nós temos um grande autor da República Tcheca e aqui depois um americano que vem falar de currículo. Porque o grande berço dos estudos de currículo estão nos Estados Unidos, né? Então, o Bobit escreve uma obra, que é a obra memorável, né, que é o De Curriculum. Então, ele escreve essa obra, que é fruto de muita pesquisa, de vários professores. Essa obra está disponível gratuitamente em inglês na Biblioteca dos Estados Unidos, na Biblioteca de Washington. Vocês podem acessar. E é interessante que ela tem o áudio, e o áudio você pode buscar pela tradução. Então, vale a pena, para quem quer se aprofundar nos estudos de currículo, buscar essa obra, é a obra original do Bobit, falando a respeito de currículo. Então, o que é currículo? É claro que o Bobit, ele se inspira para escrever o currículo onde? Ele se inspira em toda a teoria da administração para escrever o currículo. E ele faz toda uma marcação do que é o currículo. E aí sim começa o embate que a gente fala. Porque ele começa a falar, isto não é um estudo da didática, isto é um estudo do currículo. Currículo é muito mais do que amontoar conteúdos. Porque se pensava dentro dos estudos da didática que currículo era só enumerar conteúdos. Temos que trabalhar tal e tal e tal e tal conteúdo. E o Bobit, na sua organização, né, dentro do livro O Currículo, mostra que trabalhar com as teorias de currículo, e nesse momento nascem as teorias de currículo, é muito mais do que agregar conteúdos. Que trabalhar com currículo envolve uma questão social, filosófica e política. Então, o Bobit, apesar de estar amparado muito na teoria da administração, ele vai na filosofia, na sociologia, para escrever o De Currículo. Então, é importante você guardar isso. Nós temos dois titãs, duas grandes bases teóricas, a didática e o currículo. Didática, João Amós Comênios, né? E aqui, em currículo, De Currículo, o Franklin Bobit. São dois personagens muito importantes, dois pesquisadores muito importantes quando nós falamos e tratamos e discutimos a área educacional. E para você que é acadêmico de licenciatura, isso é marco histórico. Eu preciso reconhecer esses dois nomes. Eu preciso reconhecer a importância de um livro chamado Didática Magna, da mesma forma que eu tenho que compreender e entender o livro De Currículo do Bobit, ou seja, duas esferas de discussão que permeiam a área de formação dos professores. Vamos para o próximo slide. Bobit escreveu o livro De Currículo, está lendo comigo, né? De Currículo, que define currículo como as coisas que as crianças e os jovens devem fazer e experimentar para desenvolver habilidades que os capacitem a decidir assuntos na sua vida adulta. Presta atenção comigo. Olha, um dos trechos do De Currículo. Ele diz, e você vê que é um caráter, é muito ligado à administração mesmo, à percepção de currículo do Bobit. O currículo para Bobit é um currículo tecnicista, utilitarista. Então, a criança, né, esse jovem que vai para a escola, ele tem que ter conteúdos e tem que desenvolver conhecimento de questões que ele vai precisar na vida adulta. Então, a escola, ela tem uma utilidade. Ela serve para alguma coisa. Então, ele serve para a minha carreira, ele serve para a forma com que eu vou lidar com as minhas questões sociais de família. Ou seja, não se faz um currículo sem pensar no que essa pessoa vai ser quando ela é adulta. Então, o currículo para Bobit é um currículo utilitarista, é um currículo tecnicista. Mas aí nasce, né, a teoria do currículo. E isso é muito importante vocês perceberem. Poxa, professora, nasceu com uma percepção completamente tecnicista. Sim, eu tenho os conteúdos da escola que vão ser
servir a esta sociedade, formando uma pessoa para essa sociedade. E talvez até hoje a gente carregue essa mancha, né, na formação dos nossos currículos. Por que ensinar tal conteúdo eu não vou usar depois? Então, fica aí esse pontinho de interrogação para você que vai se tornar um diretor, um gestor, um pesquisador. Será que realmente a escola ela só serve à sociedade? Em que os conhecimentos adquiridos têm que ser utilizados logo de repente? Será que não existe um processo filosófico de reflexão e não só de utilidade, ou seja, para que serve de forma imediata e pragmática? Eu deixo esse ponto de interrogação para você nesses momentos que você vai discutir com os seus colegas. Até breve! Origens e discussões sobre o currículo, para reforçar. Então vamos falar realmente de currículo. Quando você for falar de currículo, for debater com os seus colegas, com os futuros professores, você está lá naquela região, né, naquela sala dos professores, lembre-se, currículo nasce, né, a discussão curricular nasce das teorias de currículo a partir do livro do Bobbit, de currículo. Vamos ver a capa do livro? Olhem aqui comigo, a capa do livro de currículo, né, foi escrito, né, pela Universidade da Califórnia, a Universidade da Califórnia que lança o livro de currículo. E como eu disse para vocês, este livro que está aqui é um livro que está na Biblioteca de Washington, disponível com leitura e tradução para o português. Mas se você aí tiver capacidade, tem a leitura também em inglês. É um livro de 1918. Então, nós temos esse marco, né, na cultura curricular, que é o livro de currículo, escrito pelo Bobbit e lançado pela Universidade da Califórnia. O que é importante? Eu falei isso e volto a reforçar. O Bobbit, ele faz um apanhado de todos os estudos que estavam acontecendo, das discussões que estavam acontecendo nesse momento no mundo, e ele lança esse livro. Ao lançar o livro, ele faz, o prego inicial, ele crava na história assim: agora nós vamos discutir currículo. Agora ele tira da didática e coloca a importância, uma obra que a partir daquele momento a gente começa a discutir currículo e a importância do currículo e as ramificações. Nesse momento, nos Estados Unidos, estavam acontecendo muitas feiras educacionais. Estavam se discutindo muito como as pessoas aprendiam, o que elas deveriam aprender. Mas também, nesse momento, as teorias da administração, você tem que pensar assim, que nesse momento nós estamos numa evolução da sociedade. E a sociedade está ficando industrial, buscando novas formas, ou seja, nós estamos tendo transformações no mundo. E o Bobbit coloca em seu livro todas essas transformações. E é óbvio que o livro do Bobbit traz uma coisa que a gente pensa assim: mas por que ele foi tão tecnicista? Porque era a concepção que ele tinha, que o currículo da escola, que tudo que a escola faz, tem que servir à sociedade. Então eu não posso ter um currículo completamente filosófico, mas filosofia é para reflexão social, não é para agir de forma imediata. Não é assim, eu vou aprender tal coisa porque no dia seguinte eu vou usar. Então, essa percepção do Bobbit de um currículo utilitarista, de um currículo tecnicista, de um currículo pragmático, mas ele traz à luz a discussão dos currículos e as teorias do currículo, que hoje nós chegamos, né, numa era moderna, as teorias pós-modernas de currículo. Então, e teorias que são críticas, teorias que revolucionaram, que trouxeram outros momentos. Então, assim, além da crítica, eu acho que a gente tem que pensar além da crítica enquanto pesquisadores, enquanto profissionais de educação, nós temos que pensar num livro que fez um marco na história. Então, de currículo com Bobbit, para quem estuda currículo, é esse marco. E assim, é um livro denso, não é um livro de 10 páginas, né? É um livro que passa de 100 páginas para leitura, uma leitura densa,
teorias, você vê a base no Franklin Bobbitt, no grande D currículo. Vamos para a próxima página, no nosso slide. Livro referencial que compila os conceitos iniciais das discussões curriculares. Bom, é isso que eu falei para vocês. O Bobbitt, ele anuncia isso no livro. Ele fala, não sou eu, tá, sozinho, aqui da academia, na Universidade da Califórnia, que talhei tudo isso. Não, são os meus colegas em grupos de discussões que nós temos, nas conversas que nós temos, porque eu tenho visto acontecer nos Estados Unidos e o livro é resultado disso tudo. Quer dizer, ele é muito humilde em falar assim, olha, para termos sucesso na escola foi importante conversar com várias pessoas, trazer ideia de vários pesquisadores que têm compreendido que para a escola ter sucesso, ela precisa se estruturar para que as pessoas saiam da escola, logo tenham um emprego, ou seja, é um currículo utilitário, mas que essa concepção não é só minha, é sim de um grupo de profissionais que tem discutido a importância da escola, a importância dos conhecimentos que a escola trabalha. E também, e aí na de currículo ele diz assim, para trabalhar tal conteúdo, eu tenho que ter tal abordagem. É por isso que a gente fala que de currículo, ele não vai só trabalhar conteúdos, é muito mais do que trabalhar conteúdos. Então, de currículo eu tenho uma escola que é serva dessa sociedade, que vai ter esses conteúdos, porque ela forma as novas gerações, mas é um livro em que ele vai mostrar qual é o papel do professor, como que nós vamos formar essa nova sociedade. E em de currículo, ele deixa claro já uma coisa, que quando nós, enquanto gestores, professores, governantes, escolhemos um formato de escola, por consequência, nós também estamos moldando as próximas gerações. Então, esse é um fator diferente da discussão da didática e que aparece em de currículo. Então, você, ao escolher os conteúdos, a forma como vai ser trabalhado, eu não estou só moldando essa sociedade de agora, mas eu estou sim trabalhando as gerações futuras. Então, guardou aí na sua cabeça, na sua memória, processou, portanto é aprendizagem, que de currículo, de Bobbitt, 1918, é a obra primordial, nascedora das teorias de currículo. Até o próximo bloco. Vamos começar da seguinte forma. Você deve estar se perguntando, professora, mas conceitua currículo? Porque afinal de contas, nós estamos sempre em busca dessa verdade absoluta. Eu fiz assim, peguei alguns fragmentos, começando, é óbvio, pela obra magistral de currículo, alguns conceitos de currículo. Como que nós vamos proceder? Nós vamos fazer a leitura e eu vou discutir esse pequeno conceito de currículo. E o que eu espero? Ao término dessas 6 aulas que nós vamos estar juntos, que você pegue um pouquinho de cada conceito e também escreva o seu conceito de currículo. E que você ultrapasse a concepção, empírica de que currículo é só aquele que você leva lá quando você procura um emprego. Vamos ver o primeiro conceito de currículo. Olha comigo aí na tela. Vamos lá. Currículo. Conceito de currículo em de currículo. Vamos lá? Lê comigo? O currículo pode, portanto, ser definido de 2 maneiras. É toda a gama de experiências, tanto indiretas quanto direcionadas, preocupadas em desdobrar as habilidades do indivíduo. Ou é a série de experiências de treinamento conscientemente direcionadas que as escolas usam para completar e aperfeiçoar o conhecimento. Nossa profissão usa o termo no último sentido. A educação deve estar preocupada com ambos, embora não direcione ambos. Vamos lá, volta aqui comigo. Só nas primeiras, primeira linha aí, ali antes da vírgula, veja que o Bobbitt já anuncia
dia para todos nós a questão do currículo oculto. Olha que incrível, 1918. É óbvio que as discussões de currículo oculto, né, o que tem na escola e o que não tem, né, quando o adolescente, o jovem, a criança, aquele lá na tenra idade vai para a escola, ele não aprende só o que a professora ensina, mas tem muita coisa que ele aprende nos bastidores, né? Tem muita coisa que ele aprende nas falas, entre uma conversa com o professor, uma conversa com um colega. Então, veja que antes da primeira vírgula, o Bobbitt já fala de currículo oculto. E aí, ele diz assim, o currículo é para levantar os conhecimentos que nós temos. Então, ele está falando que a questão curricular parte da experiência. Ele suscita a experiência deste aluno. Então, a importância de nós conhecermos os nossos alunos, o contexto desses alunos. Mas ele também diz uma coisa importante ali na parte final, que a educação deve se preocupar tanto com o currículo oculto, né, com o currículo visto, né, esse currículo que está aí direcionado nas políticas públicas. Ele tem que se preocupar em perceber as experiências que esses alunos têm, mas ao mesmo tempo ele tenta falar o seguinte, ele não direciona, né? E depois ele volta, ele busca esse currículo. Então, o Bobbitt, em The Curriculum, ele faz uma obra, se nós conseguirmos, de fato, adentrar no The Curriculum, você vai fazendo ligações com tudo o que aconteceu depois na teoria curricular. Porque naquele momento ele não nomeia, né, não está ali nominado, mas nós vamos buscando no Bobbitt para fazer as discussões curriculares. Então, assim, novamente, volto a recomendar a leitura de The Curriculum. Vamos para o próximo slide. Conceito de currículo em documentos de identidade. Olha, uma dica que eu dou a todos os estudantes, né? Indiferente se você é curriculista ou não, se você vai ser um estudioso de currículo ou não, mas se tiver aí, passe num sebo, né? Ou consiga o livro chamado Documentos de Identidade, que é um livro do Tomás Tadeu, que é um dos grandes curriculistas, tá? Esse livro é bacana porque ele faz toda a trajetória dos estudos de currículo, saindo de Bobbitt e chegando agora nas grandes teorias que nós temos pós-moderna. Vamos ler esse fragmento de Documentos de Identidade. Vamos lá. O currículo não é um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimento. O currículo não é organizado através de um processo de seleção em que recorre às fontes imparciais da filosofia ou dos valores supostamente consensuais da sociedade. O conhecimento corporificado no currículo é um conhecimento particular. A seleção que constitui o currículo é resultado do processo. Volta aqui comigo. Volta aqui. O currículo não é neutro. Lembra que a gente viu isso lá no Bobbitt? O que ele está dizendo? Que toda escolha que nós fazemos é uma escolha para fazer essa nova sociedade, para trabalhar esta nova sociedade. Então, o currículo não é neutro. Quando nós escolhemos como vai ser essa escola, como vai ser essa proposta pedagógica dessa escola, quais as atividades que ela vai ter, como que nós vamos conduzir os nossos alunos, ele está dizendo, você está mudando o curso da história. Então, eis a importância do currículo, do que nós fazemos. Quer ver uma mudança simples de sociedade? Antes nós tínhamos o Dia das Mães. O que nós temos agora? O Dia das Famílias. Mas por quê? Porque a sociedade mudou. Por consequência, as atividades que nós fazemos nas escolas, elas também mudam. Vejam que esta citação, esse fragmento do Tomás Tadeu, traz para todos nós aí uma reflexão muito grande. Vamos para a próxima citação? O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, currículo vitae. No currículo
se foge à identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. Como assim, professora? Você falou que o currículo que nós estamos discutindo não é o currículo vitae e agora aparece currículo vitae ali? Pois bem, mas é só para dizer que quando nós temos uma escola, e vamos pensar enquanto gestores, e eu organizo essa escola. Essa escola é uma escola de um espaço democrático, participativo, em que eu tenho atividades ao ar livre, em que as disciplinas trabalham de forma interdisciplinar, em que eu tenho projetos. É óbvio que este aluno que está nessa escola, tem uma propriedade de identidade. Eu consigo identificar esse aluno de uma forma. Agora, se eu tenho uma escola onde minhas atividades são completamente estruturadas, eu falo por disciplinas, eu tenho provas objetivas, discursivas também, mas que eu tenho pontuamento para tudo, que o trabalho é individual, é óbvio que a identidade social, filosófica deste aluno é diferente desse. São dois seres sociais completamente diferentes. Então, quando o Tomás Tadeu diz, o grande pesquisador Tomás Tadeu da Silva, fala que currículo é documento de identidade, é porque a partir do momento da convivência desse aluno no ambiente escolar, de como é tratado os conteúdos, de como é tratada as metodologias, o espaço de infraestrutura, nós vamos criando a identidade desse aluno. E se criamos a identidade de um aluno, vamos criando a identidade de pequenos micromundos e da sociedade num contexto. Então, quando o professor, o grande pesquisador Tomás Tadeu fala isso, ele está falando o quê? Que a escola é responsável por essas identidades que saem além do seu portão. Vamos para a próxima citação aí que eu recortei para vocês. Motivo das discussões curriculares, E aí eu peguei uma parte que é importante. Se eu tenho citações tão fortes dentro dos livros, eu tenho que descobrir por que eu vou discutir currículo. Porque, vejam, a todo momento nós falamos de identidade, de construção social, de organização, de relação de poder. Então, quando eu separei as citações e depois eu trago aqui esse momento para vocês, eu quero que vocês pensem, por que é importante discutir currículo? Qual é a importância de perceber isso? Será que currículo é só um amontoado de conteúdos?